Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai mergulhar, assim, no material incrível do pastor Francisco Miranda sobre um dos pilares da fé cristã, o mistério da divindade. A nossa missão aqui é desdobrar esse tema, que pode parecer bem complexo, de uma forma clara, aplicável, especialmente para você que ensina. A fonte principal para a nossa conversa é a lição que explora como Deus é um só, mas ao mesmo tempo se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E o ponto de partida que o material nos oferece é fundamental, sabe? Porque ele não começa com uma definição de dicionário, algo abstrato. Ele nos leva para uma cena, um evento real, ali nas margens do Rio Jordão, o batismo de Jesus. O autor, o pastor Francisco Miranda, ele ressalta que num mundo com bilhões de cristãos, a confusão sobre quem Deus é, ela também aumentou. Então, entender a divindade não é assim, um exercício intelectual só para teólogos. É uma necessidade para uma fé que tem base, que sabe em quem confia. Gosto muito dessa abordagem de começar com uma cena. Fica bem mais vívido, né? Então, vamos para lá, para o Rio Jordão. O material descreve esse momento como uma vitrine teológica, o que eu achei uma imagem fantástica. A gente tem Jesus, o Filho, entrando na água. E a reação de João Batista é de puro choque. Ele diz algo como, peraí, eu é que preciso ser batizado por você e você vem a mim? E a resposta de Jesus, segundo a lição, é a chave de tudo. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa palavra justiça pode soar um pouco vaga. O que ela realmente significa nesse contexto? O fascinante aqui, e o material explora isso muito bem, é que justiça não tem nada a ver com Jesus confessando algum pecado. Ele não tinha nenhum. Justiça aqui significa um alinhamento perfeito e total com o plano e a vontade do Pai. Ao se batizar, Jesus está se identificando publicamente com a humanidade que ele veio salvar. Ele está dizendo, eu estou com eles, eu assumo o lugar deles. É o servo Messias, o Salvador, iniciando oficialmente sua missão de obediência, que culminaria na cruz. A lição destaca que essa é a primeira vez que vemos a obra da salvação sendo orquestrada de forma tão clara, e ela começa na iniciativa divina. Essa ideia de obediência pública é muito poderosa, não é algo feito em segredo. É quase como se Deus estivesse inaugurando o ministério de Jesus com uma cerimônia oficial, para todo mundo ver. E logo depois desse ato de obediência do Filho, o céu parece se abrir. Certo, o material fala de duas ações que acontecem ao mesmo tempo. A primeira é o Espírito de Deus descendo como pomba sobre Jesus. Uma pergunta que sempre surge aqui é: isso quer dizer que Jesus não tinha o Espírito Santo antes desse momento? É uma ótima pergunta, e o material é bem claro ao dizer, não, de forma alguma. Jesus, como Filho eterno, sempre esteve em comunhão perfeita com o Espírito. O que acontece no batismo é uma unção visível, uma capacitação pública para o ministério que estava começando. É a confirmação do Messias. A divindade inteira está em ação, em perfeita harmonia. E a imagem da pomba, ela é muito intencional. Sim. É interessante que seja uma pomba, né? E não uma águia ou um leão, que são símbolos de poder, de realeza. O material destaca isso. Num mundo que esperava um Messias guerreiro, que ia chegar com força, com poder militar, a primeira imagem que a gente tem do poder do reino é de mansidão, de paz. Isso subverte completamente as expectativas da época. Exatamente. O autor argumenta que a pomba comunica que o reino de Deus avança não por coerção ou violência, mas por poder espiritual. É uma unção que acompanha e confirma a obediência do Filho. A cena está quase completa. O Filho obedece na água, o Espírito desce dos céus e falta o terceiro ator. E ele não demora a aparecer. Para completar a cena, uma voz dos céus declara: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É o Pai falando. É uma declaração de identidade, de amor, de aprovação que ecoa por toda a história. E aqui o material faz uma conexão que muitas vezes a gente esquece.
A voz do Pai não estava só validando Jesus, estava nos dando um modelo. A gente pensa que nossa identidade é construída pelo que a gente faz, pelas nossas conquistas, pelo que os outros dizem de nós. Mas essa cena no Jordão vira isso de cabeça para baixo. A identidade mais fundamental de Jesus, a que realmente importa, é declarada por Deus Pai antes mesmo de a missão pública começar de verdade. Quer dizer que a identidade vem antes da performance. Ele é o Filho amado antes de realizar qualquer milagre público. Isso é uma virada de chave. É uma virada de chave total. Nossa identidade mais profunda também vem da nossa relação com Deus, não do nosso desempenho ou do aplauso humano. O Pai não está criando a filiação de Jesus naquele momento. Ele está proclamando para o mundo quem Jesus sempre foi. E a cena toda, como o pastor Miranda conclui, é essa fotografia perfeita. O Filho obedecendo, o Espírito ungindo e o Pai aprovando. As três pessoas da divindade agindo de forma distinta, mas simultânea e em perfeita unidade. Sem confusão, sem se misturar. Ok, essa cena do batismo é incrivelmente densa. Vemos três atores distintos no mesmo palco divino. Mas a base da fé judaico-cristã desde o início é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como o material concilia essa imagem de três pessoas com a afirmação de um único Deus? Esse é o ponto onde muitas heresias surgiram, não é? Exatamente. É a corda bamba teológica. A lição é muito cuidadosa ao nos proteger de dois abismos, um de cada lado. De um lado, o erro do triteísmo, que é basicamente acreditar em três deuses separados. Isso é politeísmo. Do outro lado, o erro do unicismo, também chamado de modalismo. Essa é a ideia de que existe um único Deus que apenas se manifesta de formas diferentes, como se usasse máscaras. Às vezes é o Pai, depois tira a máscara e vira o Filho, depois troca de novo e vira o Espírito. Ah, tipo um ator interpretando três papéis diferentes na mesma peça? Perfeito. Mas a cena do batismo já desmonta essa ideia, porque os três atores estão no palco ao mesmo tempo. O Filho está na água, o Espírito está descendo e o Pai está falando. Eles não são modos diferentes da mesma pessoa. Para não cair nesses extremos, o material recorre a uma linguagem bem específica, quase como a de um cirurgião. Ele fala que Deus tem uma única essência, a palavra grega é ousia, que seria o DNA divino, a deusidade, por assim dizer. Uma só substância divina, então. Isso. Mas dentro dessa essência única, existem três subsistências ou pessoas. A palavra grega é hipóstasis. É um mistério, claro, e nenhuma analogia é perfeita, mas a imagem ajuda. Um só o quê, a essência divina, mas três quens, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles compartilham a mesma natureza divina, mas são pessoas distintas com relacionamentos entre si. E essa distinção não é só teórica, ela aparece na prática, no funcionamento da salvação e até na nossa vida de oração, certo? Perfeitamente. A distinção é funcional e relacional. Vemos isso por toda a Bíblia. O Pai envia o Filho obedece e ora ao Pai, o Espírito glorifica o Filho e nos guia ao Pai. O autor da lição ressalta que isso estrutura até a nossa oração. Como a gente lê em Efésios 2:18, temos acesso ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Não é uma fórmula mágica, mas a revelação de como a divindade trabalha em nosso favor. Sabe, eu sempre associei a doutrina da Trindade quase que exclusivamente com o Novo Testamento. Foi uma surpresa ler no material do pastor Miranda ele apontando para o que chama de sementes ou pistas, já no Antigo Testamento. Isso é fascinante porque sugere uma coerência muito maior na Bíblia. Sim, e o conceito que o material usa é o de revelação progressiva. Deus não despejou toda a verdade teológica de uma vez. Ele foi se revelando ao longo da história, de uma forma que seu povo pudesse compreender. Em uma cultura cercada por politeísmo, a prioridade absoluta era estabelecer que Deus é um. Qualquer coisa que pudesse soar como três deuses seria perigoso, mas mesmo afirmando essa unidade, Deus deixou pistas. E que pistas seriam essas? O texto cita alguns exemplos clássicos. O primeiro é o próprio nome de Deus em Gênesis 1:1. A palavra hebraica é Elohim, que é uma forma plural, mas o verbo que a acompanha, criou, está no singular. É uma peculiaridade gramatical que intrigou estudiosos por séculos. Uma unidade plural.
Outro exemplo é a linguagem de conselho divino, como em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. A quem Deus estaria falando? Não são anjos. Certo, porque o homem não foi feito à imagem de anjos. Exato. Então não é uma prova completa da Trindade no Antigo Testamento, mas são como sombras, ecos, que só fazem sentido pleno quando olhamos para trás, a partir da revelação completa em Cristo. Entendi. O material não argumenta que alguém lendo Gênesis deduziria a Trindade, mas que essas passagens prepararam o caminho. Isso. Elas abrem a porta para uma complexidade dentro da unidade de Deus, mostrando que a revelação do Novo Testamento não surgiu do vácuo. Ela tem raízes profundas. E no Novo Testamento, essas pistas se tornam declarações explícitas. Exato. A cortina se abre completamente. A lição destaca 3 exemplos centrais que são como pilares para essa doutrina. Primeiro, a fórmula batismal que Jesus ordena em Mateus 28:19. Ele diz para batizar em nome, singular, indicando a unidade de Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a pluralidade de pessoas. A gramática ali é teologia pura. Um nome, 3 pessoas. É muito direto. Muito. O segundo pilar é a bênção apostólica de Paulo em 2 Coríntios 13:13. Ele coloca os 3 em pé de igualdade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Não há hierarquia de importância aqui, os 3 são fontes de bênção divina. E o terceiro, que o material cita de 1 Pedro 1:2, descreve a própria obra da salvação como um projeto trinitário. A eleição vem do Pai, a santificação é obra do Espírito e tudo nos leva à obediência a Jesus Cristo. Cada pessoa tem um papel distinto. Fica claro que isso está espalhado por todo o Novo Testamento, o que nos leva a uma questão importante. A gente tem a cena do batismo, as pistas no Antigo Testamento, as declarações claras no Novo, mas por que essa doutrina foi e ainda é tão importante? Por que a igreja primitiva gastou séculos em debates acalorados e em concílios lutando por palavras específicas para defini-la? O que estava realmente em jogo? O material do pastor Miranda é muito enfático neste ponto. O que estava em jogo era o próprio Evangelho. A doutrina da divindade não é um apêndice, é o sistema operacional da fé cristã. Se você erra aqui, o erro se espalha por tudo. Quem é o Salvador? Como a salvação funciona? Quem nós adoramos? Os grandes concílios históricos, como o de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381, não estavam inventando a Trindade. Eles estavam construindo o que a lição chama de cerca doutrinária. Uma cerca doutrinária, gosto dessa imagem, para proteger o que está dentro, né? Exatamente, para proteger a fé que a igreja sempre teve, a fé bíblica, das heresias que tentavam simplificar o mistério. Por exemplo, em Nicéia, a grande luta foi contra Ário, que ensinava que Jesus era a primeira e mais elevada criatura de Deus, mas não o Deus em essência. O concílio então forjou a palavra homoousios, que significa da mesma substância. Eles estavam dizendo, não, Jesus não é quase Deus, ele é plenamente Deus. E quais seriam as implicações práticas se Ário tivesse vencido ou se outras distorções prevalecessem? Como isso mudaria o evangelho que a gente conhece? O texto aponta para um efeito dominó desastroso. Vamos pensar nisso. Se Jesus não é plenamente Deus, como Ário ensinava, seu sacrifício na cruz se torna de um homem muito bom, talvez de um anjo, mas não teria o peso infinito necessário para pagar uma dívida infinita pelo pecado da humanidade. A conta simplesmente não fecha. A salvação se torna impossível. Uau! Então, se a gente muda essa peça, todo o sistema de salvação entra em colapso. Entra em colapso. E tem mais. Se o Espírito Santo não é uma pessoa divina, mas só uma força ou energia de Deus, então a santificação, o processo de sermos transformados, se torna uma espécie de autoajuda religiosa. Seria a nossa força tentando usar uma energia divina. Mas a Bíblia diz que é Deus, o Espírito, quem habita em nós e nos transforma. A obra é dele. E o unicismo, a ideia das máscaras. Qual o problema aí? Se Deus é apenas uma pessoa se manifestando de modos diferentes, então a relação de amor eterno entre o Pai e o Filho que vemos em João 17 perde todo o sentido.
Seria um monólogo. Deus estaria falando consigo mesmo. A Bíblia, no entanto, nos mostra um Deus que é, em sua própria essência, relacional. O amor não é algo que Deus decidiu ter. O amor é o que Deus é, porque sempre existiu essa comunhão entre Pai, Filho e Espírito. Preservar o mistério da divindade é, portanto, preservar a integridade do Evangelho. Em resumo, então, o que começa como uma cena visualmente impactante lá no Rio Jordão se desdobra em uma verdade que sustenta toda a Escritura. A divindade não é um enigma matemático para ser decifrado e guardado na gaveta, mas é o próprio fundamento da nossa adoração, da nossa salvação, da nossa vida. É Deus se revelando como Ele realmente é. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, agindo em perfeita unidade para nos alcançar. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, que o material de aplicação sugere de forma muito poderosa. Se o nosso Deus é, em sua essência mais profunda, um Deus de relacionamento, o Pai, o Filho e o Espírito existindo em perfeita comunhão, unidade na diversidade, amor, isso não deveria transformar radicalmente a forma como nós vivemos? Como essa verdade desafia nosso individualismo, a maneira como vivemos em comunidade na igreja, como praticamos o perdão? É uma pergunta provocadora. Deixa de ser uma doutrina para acreditar e passa a ser uma realidade para se viver. Exato. Talvez o maior desafio não seja apenas defender a doutrina da Trindade, mas refleti-la em nossos relacionamentos. Isso pode transformar nossa fé de um conjunto de crenças a serem defendidas para uma vida divina a ser espelhada no mundo. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula. E se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.